Bem-vindo aí então, mais um vídeo aí da Hora Fazendas, da série aí Vendendo Sua Fazenda. Todo dia a gente vem trazer uma nova informação, uma nova fonte, um novo conhecimento aí para fazermos bons negócios. Então o tema hoje é autorização de venda da sua fazenda, né? Autorização de intermediação do negócio, opção de venda, tem esses 3 nomes comerciais aí que a gente usa. O Diego vai falar um pouquinho aí. E seguimos aí no vídeo. Aí. Vamos passar a vinheta e seguimos o vídeo. Valeu! Então, o tema desse vídeo ele surgiu porque, no decorrer desses últimos meses aí, muitos clientes nossos aqui, que a gente está captando fazenda, têm ficado um pouco receoso com os nossos contratos, que eles são, digamos assim, de certa forma bem completos, bem autoexplicativos. E às vezes o pessoal não tem uma assessoria jurídica, não tem um advogado para auxiliar e fica receoso de assinar um contrato que ele às vezes não está sabendo se aquelas cláusulas, enfim, que tem no contrato são realmente válidas, se estão realmente na legislação, se aquilo é válido, enfim, né? Por não conhecerem também o mercado imobiliário rural, a legislação pertinente, acaba ficando receoso. Então a gente resolveu fazer um vídeo aí para explicar certinho, para não ter mais dúvidas em relação a isso. É bom frisar também que a gente não é advogado nem nada, a gente só tem experiência de mercado, a gente tem nossa assessoria jurídica que eles nos dão apoio e é por causa deles que a gente está aqui explicando isso para vocês, que eles nos orientam e a gente repassando, né? repassa isso para os nossos clientes. Então por isso que a gente está aí fazendo essa frente. Lembrando que o corretor de imóveis, para ele poder vender um imóvel, enfim, a princípio ele precisa ter autorização. Com ou sem exclusividade, ele precisa ter essa autorização. Isso está escrito em lei, enfim. É claro que, a gente já tem caso aqui, Lohan, que a gente já fez um negócio que o proprietário não quis fazer o contrato e foi aberto com isso. Não vou fazer contrato, não precisa. Confia na minha palavra, tá aqui o áudio, tá aqui a minha prova, etc, né? Só por WhatsApp, mas não quis assinar a opção de venda, né? O papel. Isso, mas assim, se o proprietário falar assim, eu não vou assinar nada porque vale a nossa palavra, é isso aí, o corretor ele não é bobo, ele salva essas coisas, né? Você vai falar no WhatsApp, salva o áudio, isso vale como prova depois, entendeu? Isso. Tipo, não quis fazer o contrato, beleza, vamos falar na palavra, beleza, mas depois a gente se acerta então, se for o caso, né? Se tu não quiser ir pelos meios honestos, enfim, a gente acerta. Então fique de olho aí, pessoal, não adianta querer burlar as coisas, sempre o barato sai caro e a verdade sempre vem à tona, não adianta. O que é acertado, o que é combinado, pessoal, vamos colocar no papel. Eu sei que tem WhatsApp, eu sei que tem prova, eu sei que todo mundo está corrido, mas é um contrato que a gente tem bem preparado, você recebe ele, você analisa, se quiser fazer alguma alteração, tudo bem pra gente, a gente chega num acordo, tá? Mas vamos tentar assinar, pessoal. Não vamos manter só por WhatsApp, não vamos manter só por ligação. Vamos concretizar tudo aquilo que foi acordado antes, porque depois não tem surpresa, né? Não tem surpresa pra gente, não tem surpresa para vocês e nem para o comprador. Então, o ideal, né, que a gente vai tratar hoje são os artigos envolvidos na autorização de venda. Então, o Diego já vai começar ali no primeiro artigo, né? Depois de a gente ter explicado aí, feito essa introdução, que com ou sem contrato é devido à comissão do corretor, mas nós preferimos fazer com o contrato daqui para frente, beleza? É isso aí. Então, antes de eu ler o primeiro artigo aqui, é importante falar também que, pessoal, vocês que estão vendendo fazenda aí de 10 milhões para cima e não tem um advogado, vamos colocar um advogado no negócio da tua parte. Imagina, é um negócio importante para você, entendeu? Vale a pena. E não só para isso, né? Para a tua vida em geral, vale a pena ter um advogado te assessorando, né? É um custo que não é nem um custo, é um investimento, né? Então é importante essa questão. E assim, antes de assinar um contrato, enfim, o contrato na verdade é só a formalização do que a gente combinou antes. Então a gente, como no vídeo anterior do passo a passo lá que a gente conversou, que eu vou deixar aqui uma caixinha para vocês verem. A gente acerta as coisas nessa apresentação inicial, que a gente faz, sobre plano de marketing, precificação, enfim. A gente deixa tudo acertado e formaliza num contrato. Então a gente vai formalizar aí a questão de comissão, de preço,
questão de prazo de contrato, esclarecer as dúvidas em relação a esse contrato, enfim. Isso tudo vai ser feito antes para que, na hora de formalizar, fique tudo acertado e todo mundo esteja num consenso aí, em relação ao contrato e à forma de divulgar. Então eu vou ler aqui o primeiro tópico, que seria o artigo 722 do Código Civil. A gente deixa tudo escrito no contrato conforme está na lei, para que não haja dúvidas, enfim, para que fique tudo bem esclarecido, porque, querendo ou não, se a gente deixar de colocar no contrato, vai valer do mesmo jeito, porque a lei é federal. Então, quem não coloca só não está sendo transparente com você. Então, o artigo 722 do Código Civil. Então, o artigo 722 do Código Civil diz: pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato de prestação de serviço ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. Então, nesse caso, a gente vai acertar algo antes, né, principalmente em relação ao preço. A gente vai deixar um preço acertado e todos os outros itens, que depois eu explico melhor. E se tudo tiver de acordo com os itens, por exemplo, vier uma proposta de acordo com a forma de pagamento e o preço que você estipulou junto com a gente e está em contrato, a gente pode fechar um contrato, a gente pode fechar a venda com o proprietário, com o comprador, sem precisar perguntar para a pessoa, porque já está acertado em contrato, entendeu? Então tem várias questões assim. Claro que na prática a gente acaba mandando proposta, enfim, né? Não fecha antes, né? Mas é isso que o contrato, esse artigo quer dizer, né? Que tudo que está escrito em contrato vale para essa relação. Agora eu vou passar para o outro artigo para a gente continuar. É o artigo 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Então, se você perguntar aí pro teu corretor, né, que está vendendo, ele tem que prestar as informações de como é que está, quantas propostas vieram, porque é importante para você ter, né, saber se o corretor está realmente trabalhando em cima da tua fazenda, enfim, porque, querendo ou não, o ativo ele tem um valor e o dinheiro no tempo é mais dinheiro ou menos dinheiro, enfim. Então, precisa ter essa relação próxima para que, enfim, né, para que você saiba que está sendo prestado um bom serviço. O próximo artigo, 724, para esclarecer, o que eu estou pegando aqui é do artigo 722 ao artigo 728 do Código Civil, que ele trata sobre a corretagem. Ele diz assim: a remuneração do corretor, se não tiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. Então, se não tiver estabelecido em contrato, digamos, a comissão, o que vai ser, por exemplo, a gente já negociou comissões menores e colocou em contrato, sei lá, menores do que o que está em lei, digamos assim, o que está estabelecido em tabela, etc. E, por um acaso, se não tivesse sido estabelecido, essa comissão abaixo, por exemplo, seria decidido pela comissão que está na lei ou que está no praticado em mercado, praticado em mercado. Então o Cresci, ele tem uma tabela ali do Mato Grosso, por exemplo, que ele determina que é 5%. Se eu negociei contigo 3%, sei lá, vai que acontece, porque às vezes você está me ajudando, enfim, vários motivos. Se não tivesse estabelecido em contrato e a gente quiser cobrar depois, a gente, né, por meio judicial, daquela história do WhatsApp ali, que o proprietário ele disse que vamos no fio de bigode, né, depois se a gente entrar com ação judicial é 5%, no mínimo. Então, e tem lugares que é até mais. Então, dependendo da legislação... Chega até 10%. Chegando até 10%. Então, vamos acordar antes, vamos registrar antes, vamos pôr no papel antes, para a minha segurança, para a nossa segurança, para a segurança de vocês, beleza? Vamos ver depois. Vamos ver depois, sempre dá problema. O próximo artigo é o 725,
Ele diz: a remuneração é devida ao corretor, uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. O que quer dizer isso? Vamos supor, fiz um contrato, né, seja verbal, ele, como eu disse, por WhatsApp, ou seja, no papel. Se eu juntei o comprador e o vendedor, e se no ato ali que eu juntei os dois, aproximei ambas as partes, e ambas as partes já estão de acordo com a proposta, já sinalizaram um ok, já fizeram um pré-contrato, uma formalização, dali para frente, se houver desistência para frente disso, já é devida à remuneração do corretor, porque ele cumpriu com o papel. Ele apresentou o comprador, o vendedor, ambos já esclareceram já o que era o negócio, como seria feito o negócio, o valor do negócio, e no ato já concordaram. Então, se lá na frente alguém desistir ou aparecer um processo judicial no meio aí, né, causado por ambas das partes, não é culpa do corretor mais. Então, é culpa deles. Então, já nesse momento em que todo mundo está de acordo, onde foi acertado o valor, já é devida a comissão do corretor. O que acontece depois, se for causado por outra parte, né, pela parte que não compete ao corretor, ainda assim é devida a comissão, porque entende-se que o trabalho do corretor é achar o comprador, né, que esteja dentro daquelas condições. Então, se você achou, se ele concordou, se você juntou as partes, o que acontece dali para frente não é a responsabilidade tua. Então, ali é devido já a comissão para o corretor. É isso que quer dizer o artigo. O próximo artigo é o 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada a sua inércia ou ociosidade. Esse artigo ele fala mais para o proprietário aí que vai vender, de repente, direto por um comprador. Se, por um acaso, você estabeleceu um contrato de exclusividade com um determinado corretor e estiver vigente aí nesse contrato, você fechar negócio com esse comprador, você vai dever a comissão para o corretor. Por quê? Porque ele pode ter vindo, esse comprador, a partir de um anúncio deste corretor. E como é exclusivo, só este corretor está vendendo, a princípio, então você deve para ele. Então esse é algo que ajuda as duas partes, na verdade, né? Porque assim, se o corretor tem essa segurança, ele vai investir mais na venda desse imóvel e vai acabar aparecendo para mais pessoas, que pode acontecer de um vir e dar um jeito de falar contigo direto. É normal, isso é comum. Pode acontecer e é bom para ambos. O corretor vai ganhar e você também. Mas é óbvio que é melhor que, como o corretor ele tem experiência com a transação, com vendas e negociação, é melhor você passar esse cliente para o corretor que você está exclusivo. Fazer a mediação, né? Fazer o acompanhamento. E aí vem já o próximo artigo que fala exatamente do que acontece, digamos, se o corretor não tiver exclusividade. Eu vou ler aqui. Artigo 727. Se por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida. Igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor. Então, né, se por um acaso não tiver exclusividade, enfim, mas o corretor ele te apresentou alguém, ou enfim, ou ele já apresentou fazendo o imóvel rural aí para alguém, e esse comprador aí vier a fazer o negócio, negociar daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano, não interessa. Quem você apresentou é ele, ponto final. Exatamente. Então, esse é um ponto assim que pega bastante nos nossos contratos. Assim. A maioria dos contratos não tem isso, para não dar problema, o nosso tempo, que a gente quer resolver isso antes de dar o problema. Está dentro da lei, não estamos fazendo nada, não estamos inventando nada. O que a gente é nosso, o trabalho que a gente fez, a gente só quer receber por isso. A gente apresentou ao comprador, não interessa se foi vendido daqui 5 meses, 1 ano ou 2, o dinheiro é nosso. Nós investimos o trabalho, o tempo, o dinheiro para achar o comprador. Achamos ele ainda não estava no momento da compra? Não estava, mas é um potencial comprador? Realizou a compra depois de 6 meses, 1 ano, que seja? É a nossa remuneração, pessoal. Está na lei, a gente fez o trabalho, não tentem fazer por fora. Essa é uma briga que tem aí, a rodo aí de processos aí no Brasil, desse tipo de coisa, e o corretor ganha, porque entende-se que ele é o único prejudicado. Ele fez o trabalho dele.
Então vocês receberam aí do jeito que vocês quiseram, mas ele fez o trabalho dele, então vai ser pago, ponto final, não adianta brigar. O corretor, ele só está fazendo o que é dentro da lei. Isso, e a lei não determina prazo, tá? Esse comprador aí, ele pode vir daqui 10 anos, se eu apresentei e tiver prova, tem que ter prova, óbvio, né? Não é... E para isso o corretor vai usar as ferramentas dele aí, o ficha de visita, sei lá. Fotos na visita, enfim, áudios, mapas, tudo que é possível. É digital ou não digital é prova. Isso, então ele vai usar vai usar de tudo isso para provar que foi apresentado. Por quê? O que pode acontecer? O que pode acontecer é o seguinte, eu faço um contrato com o vendedor aí, e de 180 dias, digamos, 6 meses, e eu apresento um comprador para esse vendedor, para esse proprietário, e eles dão um jeito de conversar entre si e falam assim, ei, vamos esperar aí passar o tempo do contrato, que aí a gente negocia assim a comissão fica mais barata. Exatamente, malandrão, né? Tá vendo? Não, né? E aí, o que acontece? Quando eu explico isso pros clientes, eles, né, parece assim, tipo, eu tô falando uma coisa que é lógica e fácil de entender, e não tem dúvida sobre isso, e parece que eles falam assim, não, mas você que é o picareta de querer me mostrar, mas não, tá em lei, entendeu? Não é uma coisa que eu inventei, que eu tô inventando no contrato, não, tá em lei, então vale isso, para qualquer contrato, até os que não tem, vale a mesma coisa. Então, é isso aí, vamos lá pro próximo então. E o último artigo, vou pegar aqui pra gente ler, é o 728. Se o negócio concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário. Então, a gente tem total liberdade aí de fazer parcerias com outros corretores e a gente vai dividir em partes iguais, a princípio, aí, com os corretores. O artigo é autoexplicativo, não precisa explicar muito, né? Se a gente faz parceria, a gente divide e é isso. Então, a gente acaba nem colocando isso no contrato porque é uma coisa mais interna nossa. Mas enfim, resumindo aqui o que aconteceu, o que a gente falou, é que assim, quando a gente está fazendo o contrato, é que a gente quer fazer as coisas da maneira correta, da maneira certa, e quer deixar tudo acertado antes, evitar frustrações futuras. Então por isso a gente é honesto e transparente, a gente quer que você esteja ciente do que pode acontecer e que não tenha surpresas no futuro. Então por isso a gente faz questão de fazer o contrato, fazer a autorização de venda, enfim, certinho, explicar e demorar nessa parte, porque ambas as partes vão acabar se beneficiando. E se você contratou a gente e não quis pagar, a gente vai cobrar, é nosso trabalho, se você achar ruim ou não, é você que está passando a perna, então contratou o nosso serviço, tá? Aí a gente realizou a venda, né? Ou juntou as partes e fez um acordo ali, o que acontece para frente não é a nossa responsabilidade. Está em lei, pessoal, vamos respeitar, vamos seguir. Realizou o negócio, paga o corretor, tá todo mundo certo, vamos pro próximo negócio. Valeu? Então é isso aí. Então, amanhã a gente vai fechar um contrato aí, uma autorização de venda de uma fazenda em Sapezal. Vamos anunciar a fazenda aí. Então, é uma fazenda que a gente passou por todo o processo certinho. O proprietário está ciente, está todo mundo ciente, tem um advogado do outro lado. Então, assim, é uma maneira bem bacana e a gente teve até um caso especial esse é um caso bem especial porque a gente negociou o marketing com ele. Então, o proprietário vai pagar o marketing e a gente vai fazer os anúncios. Então, é uma relação, ficou bem bacana, assim. Boa para todo mundo. Vai ficar boa para todo mundo, a gente vai conseguir investir bastante, não vai ter exclusividade, mas tem essa contrapartida, né? A gente está pensando em tornar isso meio que uma regra, assim, de certa forma. Porque, de certa forma, no final das contas vai virar uma exclusividade, né? Porque quem mais vai investir essa grana toda nessa venda, né? Dificilmente. Então a gente está nesse caminho aí de começar a seguir o caminho certo aí com as fazendas, né? Tem muita gente picareta aí, cliente picareta, mas a gente, no meio dessas pessoas, tem pessoas boas e a gente vai seguir com elas. É isso aí. Valeu então, até o próximo vídeo.